Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais esse vídeo do InResidence. Eu sou Igor Campos. Eu sou Suiane Aracaki. Hoje a gente vai falar sobre contratos, sobre assinaturas de contrato. Na verdade, o mundo mudou, né? Tá tudo digital, tá tudo virtual. Inclusive as nossas reuniões com clientes, os fechamentos de contratos, negociações estão todas digitais. E aí, tá com alguma dúvida? Alguma dificuldade em assinar esses contratos? Como fazer para que você tenha segurança nessa assinatura desse documento? Para a gente falar sobre esse assunto hoje, eu acho que a gente podia abordar essa segurança e essa eficiência da documentação em 3 pontos principais, né? E o primeiro deles que eu queria começar falando para vocês é exatamente sobre a eficiência de você ter essa assinatura, de como você pode assinar esse documento à distância, com toda a segurança possível. O que a gente vê acontecendo nos últimos meses, né, especialmente nos últimos meses, é que a intensidade, o volume de reuniões e de contratos fechados remotamente tem crescido muito. E algumas pessoas se sentem inseguras em como fazer. Pode ser uma assinatura eletrônica? Como que fica se eu mandar o contrato por e-mail, por exemplo? Como que eu vou ter a segurança de ter esse contrato assinado? O que acontece é que existem hoje várias plataformas que fazem essa tramitação, né, desse documento de uma forma mais segura, se você se sentir confiante para fazer isso. Então, existe uma diferença entre a assinatura eletrônica e a assinatura digital. A assinatura eletrônica, ela pode acontecer, por exemplo, você envia o seu contrato para o seu cliente por e-mail. O seu cliente pode ser na mesma cidade ou pode ser em outro país, ele faz a assinatura e ele pode, por exemplo, escanear esse documento e te enviar o arquivo. Sim, isso é considerado uma assinatura eletrônica. Ou ele pode realmente ter uma assinatura que ele digitalizou, escaneou e colocou ali naquele documento e te manda de volta. Também é possível, isso também é uma assinatura eletrônica. Mas uma assinatura digital, por exemplo, ela é um certificado, né, baseado num certificado de identificação ligado a um sistema geral. E você pode usar essa assinatura digital também. Existem hoje plataformas que fazem esse gerenciamento dessa documentação. Eu, por exemplo, já assinei contratos digitais, né, através de uma plataforma chamada DocuSign. Então, é possível você ter esse sistema tramitando todo digitalmente. Agora, o que eu acho que é mais importante? É ver o que funciona para você. Então, o mais importante é como é que você se adapta a essas plataformas, essas informações, mas sabendo que, sim, se você não quiser ter nenhum tipo de plataforma ou nenhum tipo de sistema de gestão desses contratos, é possível você enviar o contrato por e-mail, pedir uma assinatura do seu cliente, ele pode, inclusive, ou escanear com um Cam Scanner, por exemplo, ou pode até fotografar e te mandar, e aí está valendo essa assinatura eletrônica, tá? Ou pode ser uma assinatura digital, que também é mais simples, beleza? A gente implementou agora recentemente, e, na verdade, a gente tem um cartão, né, um cartão, como se fosse um cartão de crédito, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, e aí ele está conectado ao computador, né, e é o EK que a gente insere esse cartão dentro de um pequeno, enfim, suporte, e aí ele reconhece. Então, você abre o documento, digita uma senha, e aí você faz ali uma seleção, uma janelinha, onde você tem o campo de assinatura, e aí ele, enfim, coloca essa assinatura digital, com a sua informação acho que do teu CPF, e tem algumas outras que você pode, inclusive, customizar, né? Ou seja, para que seja ali inserida. E o que é legal nessa customização, agora recentemente a gente vem fazendo dessa forma, você pode ter a tua assinatura digitalizada junto com a digital, né? Aquela que você escaneia, a tua assinatura realmente de punho, e a assinatura digital. Então, você consegue imprimir, né? Ou seja, imprimir no sentido de colocar digitalmente no campo, onde precisa ser assinado, essas duas situações.
a tua digitalizada, a tua assinatura de punho e a que é certificada realmente nesse sentido. A gente tem feito isso, inclusive foi um feedback que um dos nossos clientes nos deu, que logo depois que a gente entrou nesse sistema, né, enfim, todos trabalhando remotamente, houve um entendimento por parte, enfim, dos tribunais de aceitar essas assinaturas sem problema nenhum. Então, isso passou a ser recorrente, corriqueiro e, como a Sui bem colocou, né, demonstra cada vez mais a eficiência e a necessidade que a gente tem realmente de se adaptar a esse mundo digital, esse mundo online que está cada vez mais veloz. E se a gente não tiver dentro dos nossos processos, dentro das nossas, enfim, rotinas alternativas para que a gente possa se adaptar e responder com agilidade, a gente vai ficar para trás e vai, de fato, perder oportunidades que não deveríamos perder. A agilidade é exatamente o segundo ponto, o segundo passo a respeito dessa tramitação digital aí. O que a gente acredita muito, né? E acho que isso não é um pensamento nosso, mas acho de grandes personalidades da nossa história, né, que foram bem-sucedidas, é a questão da agilidade. A agilidade é justamente essa sacada, essa virada de chave que você dá no sentido de desenvolver a habilidade de você se adaptar com mais rapidez, né, adaptar a sua estratégia de abordagem ao cliente, adaptar a sua estrutura de escritório, a sua estrutura de gestão, adaptar com agilidade os seus processos internos, justamente para que você consiga viver melhor. Essa adaptação e essa agilidade, essa habilidade que se tem, né, de ganhar em agilidade, pode ser, inclusive, um aspecto, né, de bastante competitividade no nosso mercado. Nessa questão, ou seja, a gente adaptar os nossos processos, as nossas rotinas, um exemplo muito prático que nós implantamos no Estúdio MRGD foi adaptarmos a nossa proposta comercial para a apresentação para os nossos clientes. 2020, julho de 2020, até meados agora de maio de 2021, houve uma demanda muito grande por procura de projeto arquitetônico lá no nosso escritório, e os processos que nós tínhamos até então, da elaboração das propostas, a gente não estava conseguindo responder com a agilidade necessária. E aí o que nós fizemos? Nós mudamos o nosso sistema, passamos a trabalhar com uma proposta online, então a gente faz essa proposta no nosso site, a gente elabora um padrão que nós acabamos adotando, então é de fácil manuseio, é de fácil adaptação e de alteração para que possa responder a novas demandas, e a gente passou a adotar isso com uma certa frequência, e a gente ganhou em agilidade e conseguiu responder às demandas com muita rapidez, o que fez com que nós também fechássemos um maior número de contratos. Então, essa agilidade, essa presteza, ela é percebida pelo seu cliente como um profissionalismo e como uma organização que vai, de fato, atendê-lo da melhor maneira possível se ele vier a contratar o seu escritório para elaborar o projeto num determinado momento. Então, isso é importante para que a gente consiga ver que esses processos, a partir do momento em que a gente muda as nossas rotinas e sair da nossa zona de conforto não é uma coisa fácil, a gente consegue obter melhores resultados. Então, é preciso realmente se adaptar a essas novas tecnologias e essa nova realidade que a gente vem vivenciando. Então, o terceiro passo crie facilidade nesse processo de assinaturas digitais ou assinaturas eletrônicas. E como que você pode fazer isso? Em primeiro lugar, cara, avalia seu cliente também. Pode ser, por exemplo, que você tenha um cliente que seja de muita idade, que não esteja acostumado com esse tipo de mundo, né, de mundo digital. E aí, se você falar, olha, vamos fazer uma assinatura digital, pode ser que isso se torne um problema. Então, você precisa sentir isso também do seu cliente, estude o seu cliente, analise para que você gere uma facilidade para ele, para que você faça uma adaptação, né? Aí a gente volta para o segundo passo, que é essa questão da agilidade, mas essa habilidade em você se adaptar, né? Então, se você tem um cliente que não possui uma assinatura digital, por exemplo,
seja rápido, né, nessa adaptação e faça um contrato de uma outra maneira que seja adequada aí para o seu cliente, tá? E, obviamente, se você puder integrar os processos todos, isso também facilita a sua vida, para que você não tenha que ficar alimentando várias vezes pontos diferentes ou documentos diferentes dentro do seu escritório. Só para esclarecer, a questão do certificado digital funciona da seguinte forma: você normalmente vai a uma empresa e você compra esse certificado, você paga uma taxa, eu não sei bem ao certo quanto está atualmente, tem dois tipos de certificado, o certificado A1 e o certificado A3. E aí, um com uma duração um pouco menor e com, digamos, recursos um pouco mais limitados, e o outro com uma duração, acho que de 3 anos, com recursos um pouco mais, com maiores habilidades. E aí, todas as transações que eventualmente demandarem realmente uma assinatura digital ou um acesso específico que o seu contador precise para poder fazer algum tipo de, enfim, de ajuste de dados, até mesmo na receita, quando você precisar fazer as suas declarações de imposto de renda de pessoa física e pessoa jurídica, esse documento, esse certificado vai auxiliar muito você, enfim, para ganhar justamente agilidade, facilidade e se adaptar a essas novas demandas. Uma outra questão que a gente tem que ficar atento justamente, né? Ou seja, a gente, enquanto empresa, pessoa jurídica, é importante que a gente tenha realmente esses certificados digitais, porque hoje é necessário, não tem mais como a gente não ter, porque, primeiro, você facilita a vida do seu contador e, evidentemente, a sua, em determinadas situações como essa, por exemplo, da assinatura digital. Então, nós, profissionais, precisamos ter, até porque a gente está prestando serviço não só para a pessoa física, quanto também para a pessoa jurídica. Então, quando você vai prestar um serviço para a pessoa jurídica, provavelmente eles vão exigir essa certificação digital de vocês. Então, fiquem atentos, recorram e tomem a providência já de ter os certificados ou A1 ou A3 já contratados por você em alguma empresa que fornece essas certificações. Por outro lado, o cliente nem sempre tem isso e fica um pouco difícil a gente exigir que o cliente, de fato, pessoa física, tenha isso, né? Até porque, como a Sui bem colocou, né, você imagina, às vezes o pai dela vai contratar um serviço de arquitetura e ele não tem uma certificação digital. Aí o que a gente vai solicitar é que ou o contrato seja assinado fisicamente, a gente pode enviar e pedir para retornar, você pode mandar um motoboy, você pode mandar por correio, você pode mandar, enfim, de alguma outra maneira, ou ainda pedir para que ele, na verdade, escaneie a assinatura, né? Ou seja, assine, escaneie o documento e te envie. Isso também tem sido aceito, claro que não com tanta assertividade quanto a assinatura digital. Então, são alguns processos que a gente precisa estabelecer. Galera, agradeço demais a presença de todos vocês aqui nas nossas manhãs. Como eu disse e repito, a presença de vocês é muito importante para a gente, faz com que a gente continue compartilhando as nossas experiências e que esse trabalho possa atingir cada vez mais pessoas que estejam com alguma dificuldade ou que querem melhorar realmente os seus processos e se profissionalizar cada vez mais. Forte abraço, semana que vem a gente está aí. Até a próxima semana e só faltou o joinha, hein, gente? Dá uma curtida aqui, a gente conta com vocês. Até semana que vem.